hoje tem café. Hoje tem Café com Pastoral, mais um programa. A gente está aqui hoje para comemorar o Dia das Mães, falar a importância dessas mulheres, né, na nossa vida. Então, estamos no mês de maio, e é com muita alegria que a gente inicia hoje esse programa. E pedindo para você que ainda não nos segue, que ainda não está inscrito no canal de extensão do YouTube da Pastoral da Universidade, que faça a sua inscrição, ative o sininho e fique por dentro de tudo que acontece aqui na Pastoral da Universidade, aqui dentro do Unisal. O tema do nosso programa, então, é saúde mental das mães, né? A saúde mental materna. E eu estou recebendo hoje aqui a psicóloga Lívia Machado, e a Lívia vai conversar um pouco conosco sobre esse tema tão importante. Lívia, já agradeço muito a sua presença aqui e a gente espera que seja um programa delicioso. Obrigada, Matheus. Obrigada, Pastoral da Universidade, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Lívia Machado, eu sou psicóloga perinatal e sou ex-aluna aqui do Unisal Lorena. Então, além de estar voltando, né, para casa onde eu me formei, estar participando do programa aqui com vocês está sendo um grande prazer. Obrigada, viu? A gente agradece. Vamos começar falando, então, por que o mês de maio e o tema saúde mental? Bom, o mês de maio é um mês dedicado, né, ao mês das mães. A gente comemora o Dia das Mães, comemora também no primeiro domingo do mês de maio o Dia das Mães em Luto. Então, temos duas datas diferentes. Mas, enfim, o mês é um mês dedicado para as mães, né? E por que não falar da saúde materna dessa população, né? A gente acha que a maternidade, quando a gente vê por aí, a maternidade ela é algo muito romantizado, né? A maternidade é perfeita e a gente sabe que não é bem assim. Quem já passou por isso ou conhece alguma mãe sabe que nem tudo são flores na maternidade. E até justamente por isso, temos no Brasil a campanha Maio Furta Cor, que é uma campanha dedicada a falar sobre a causa da saúde mental materna, chamar a atenção para a saúde mental das mães, não só no mês de maio, né, mas o cuidado deve ser feito o ano todo, para que a população se sensibilize com as causas da saúde mental das mães. E essa campanha Furta Cor, ela começou em 2020, é isso? Se eu não me engano, foi 2019, e esse é o primeiro ano que vão estar sendo realizadas ações presenciais, né? Por ter começado em tempos de pandemia, a campanha ela se veiculou principalmente no meio online, né? E no Instagram do Maio Furta Cor, né, vocês conseguem localizar todas as ações que estão sendo feitas a nível de Brasil. No Vale do Paraíba, a gente tem também várias representantes trabalhando, né, atuando, realizando rodas de conversa. Não sei se eu posso falar, mas Pode, amanhã, claro. amanhã a gente vai estar realizando também uma roda de gestantes no Hospital Frei Galvão, em Guaratinguetá, falando sobre os aspectos psicológicos do parto, que estão envolvidos no parto. Então, assim, tem muitas ações sendo realizadas ao longo do mês, com vários profissionais da saúde, e vale a pena dar uma olhadinha, né, convidar alguma mãe para participar, algum pai, né, a família toda que está envolvida na maternidade, vale a pena ficar de olho. Lívia, explica para a gente, né, para quem está assistindo, essa história do Furta Cor. Por que é a campanha? Por que chama Furta Cor? Olha, eu passei batido por isso, mas, se eu não me engano, a campanha chama Maio Furta Cor, porque ela não determina que a maternidade é uma só. A maternidade é múltipla, né? Tem muitas coisas que envolvem a maternidade, muitos tipos de maternidade, né? Tem a maternidade de mães solos, tem a maternidade de mães atípicas, tem a maternidade de mães em luto, né? Não é só aquela maternidade que a gente idealiza quando a gente engravida, né? Nem sempre as coisas saem como a gente prevê, né? A gente não tem o controle de praticamente nada na maternidade. Então, o Maio Furta Cor é para dizer que é isso, é um espectro de cores dentro da maternidade. Isso mesmo, porque o Furta Cor, né, não tem uma cor definida, né? Dependendo do ângulo que você vê uma cor diferente da outra. Então, esses reflexos, né, que as mães podem ter, como você falou, são importantes. Então, essa campanha veio mesmo para mostrar essa diversidade que a gente tem aí no sentido de mãe, né?
Mãe também não é só a mãe biológica, né? Mãe é que cria, então acho que é bem interessante. E tem também a questão de quando você olha para algo que é furta-cor, o que eu enxergo daqui não é a mesma cor que ele enxerga de lá. Então, também tem essa questão do que cada um está enxergando, de ser livre de julgamentos, né, de sempre estar acolhendo a maternidade de acordo com o que aquela mãe está vivenciando, aquela mãe está sentindo. Muito bem. Lívia, por que a gente tem que falar sobre a saúde mental materna? Eu até preparei uma colinha, porque eu trouxe alguns dados de pesquisa, e quando a gente fala de pesquisa, é bom a gente não errar os números, né? Mas, olha, aqui no Brasil, cerca de 50% das mães não planejaram a gestação. Então, assim, por mais que elas quisessem ser mãe um dia, aquele não era o momento específico desejado para que acontecesse a maternidade. E isso, por si só, já envolve algumas questões, né? E durante a gestação no Brasil, 35% das gestantes apresentam alta ansiedade, 60% delas apresentam estresse em algum nível e 25% apresentam depressão. Então, aqui a gente já consegue ver que a depressão ela não é exclusivamente pós-parto, né? Hoje a gente fala em depressão perinatal, que ela pode acontecer desde o momento da gestação até o pós-parto. E, passando, né, o nascimento do bebê, as estatísticas elas diminuem um pouco. 30% das mulheres no pós-parto apresentam alta ansiedade, enquanto na gestação são 35%. 49% apresentam estresse em algum nível, na gestação são 60%. E 20% apresentam a depressão pós-parto. Então, são números altos, né, que a gente não ouve falar por aí, e está bem explicado, né, através deles o motivo da gente falar sobre a saúde mental materna. Lívia, é uma curiosidade minha. Existe no SUS algum atendimento especial para essas mães? Quando você fala assim, tantos por cento não queriam ser mãe, desenvolve depressão, há o psicólogo atuando nessa rede de apoio para essas mães, ou nem sempre vai encontrar o psicólogo, assim? Não é uma lei, né, de ter o psicólogo, ou é uma lei de existir um psicólogo exclusivamente para acompanhamento materno? A Organização Mundial da Saúde, ela lançou algumas diretrizes do cuidado integral com a saúde da mulher. E dentro desse cuidado integral, constam o cuidado com o cuidado psicológico, cuidado nutricional, a atenção com a rede de apoio, com o pai. E, especificamente no Brasil, existem políticas, né, que incluem o psicólogo no pré-natal, mas ainda não é tão implementado, né, vai de município para município, tem programas de pré-natal psicológico que podem ser oferecidos em grupo, né, dentro das unidades de saúde, das unidades básicas, que acompanham o pré-natal obstétrico. Então, além de estar acompanhando essa gestante, o desenvolvimento saudável, né, fisiológico do bebê, pode ter o acompanhamento do pré-natal psicológico, preparando essa mãe para viver a maternidade de uma maneira mais leve, mais saudável também. A nossa sociedade ela romantiza muito, né, a maternidade. Então, a gente ouve frases assim, ser mãe é para descer no paraíso. Que paraíso é esse, né? Assim, você pode falar um pouquinho para a gente disso? Eu acho que o que as mães escutam de mais próximo da maternidade é essa frase, né, de ser mãe é para descer no paraíso. E tem, para algumas mães, a maternidade em si nem chega perto do paraíso, né? Então, falar, né, sobre a saúde mental materna é olhar com um olhar real para o que essa mãe está vivenciando. E nem sempre é um mar de rosas, né? Pode ser o padecer no paraíso, né? Como a gente falou antes, a maternidade ela engloba, ela furta-cor, então ela engloba muitas outras questões que a gente não contempla, né? A gente pode falar de prematuridade também. O próprio puerpério, ele é o período do pós-parto, né? Ele é um período de crise, né? É adaptação na vida da mulher. Ela não se reconhece mais como a mulher que ela era antes do bebê nascer,
mas ela ainda também está se encontrando no papel de mãe, né? Ela acabou de conhecer, ela teve 9 meses para se preparar para a gestação, para receber um filho nos braços dela. Mas, a partir do momento que ele está fora dela, ela não tem o tempo para se preparar para os cuidados com ele, porque o filho dela é único, né? Então, ele vai ter demandas que só ele tem. Ainda que essa mulher já tenha tido outros filhos, sempre vai ser uma experiência diferente, porque nós somos únicos, né? Então, cada serzinho vai demandar coisas específicas dessa mãe. Então, são sempre experiências únicas e demandam bastante da capacidade física e mental dessa mãe. Vamos falar um pouquinho mais do puerpério, né? Explicar para quem está nos vendo o que é esse período e quais são os desafios que a mãe vai encontrar. É muito bacana. Para começar a falar de puerpério, eu acho que cabe ressaltar que, para a medicina, o puerpério ele é definido como o período em que o corpo da mulher volta que o corpo da mulher ele retorna às características antes da gravidez, né? Então, isso dura em torno de 45 a 60 dias. Para a psicologia, o puerpério ele é o período de adaptação à maternidade. E isso não pode ser definido em um espaço de tempo específico. Cada um vai ter o seu tempo, né? Cada mãe vai... Exatamente. Então, a gente costuma trabalhar com o puerpério em torno de 2 anos, que seriam os primeiros 1000 dias de vida do bebê, que é um período muito importante para o desenvolvimento dele. E o puerpério ele é um período de potencial, né, de crise, por essa questão da adaptação. São muitas mudanças que acontecem fisicamente, emocionalmente, né? Os hormônios da gestação, que deixavam, muitas vezes, a mulher se sentindo poderosa, bonita, eles caem como numa montanha-russa, e então gera um medo, gera angústia nessa mulher, e ela está tendo que lidar com um novo ser, e nesse período de adaptação também acontece muita privação de sono, porque o bebê ele vai demandar dessa mãe a cada 2, 3 horas, né? Nos 3 primeiros meses podem ocorrer cólica, então ela sempre vai estar sendo demandada, e ela é a figura que o bebê reconhece como uma figura de apego, uma figura de segurança. Então, a gente fala, o bebê só dorme no colo da mãe, né? Só fica com ela, porque é isso mesmo, ele reconhece essa mãe como uma figura de segurança. Ele sente, né, o cheiro dela, o cheiro do seio, do leite, e é isso que faz o bebê se acalmar. Então, por conta disso tudo, né, desses fatores, outros fatores também, o puerpério ele é um período bastante intenso na vida da mulher. Lívia, a gente falou bastante, né, dessa questão do puerpério, dos desafios, né, que a mãe encontra nessa fase, que você falou pode durar até 1000 dias. Então, assim, é um período até longo, né, de são 2 2 anos. E o papel do pai nesse período, né, é muito importante também a gente destacar isso, né, esse papel que o pai desempenha na vida da mãe, da criança, nesse período. Tá, é muito importante mesmo, Matheus. Eu costumo dizer que o pai ele não é rede de apoio. O pai ele participa da maternidade ou escolhe não participar, né? E em caso da participação desse pai, ela vai ser muito importante para a mãe, para aliviar um pouco a carga que ela tem, né, principalmente no início da maternidade, né, nos primeiros meses. E o que ele pode fazer para acolher essa mãe é dar conforto, né, segurança e assistência para ela no que ela precisar. Ele provavelmente, né, vai estar por perto, então ele consegue observar aonde está deixando um pouquinho desequilibrar, né, o pratinho da maternidade, e ele pode lavar uma louça, ele pode fazer uma massagem. Tem coisas que a única coisa que ele não vai poder fazer é amamentar. Fora isso, o pai ele pode ir entrando, dar o banho, pode fazer tudo, e né? assumindo papéis na paternidade, exatamente. Dar um banho, trocar fralda. Tem o banho no chuveiro, que eu já vi algumas cenas assim, dá medo de cair, né, criança, mas não deve cair, né, claro. Não, mas eu teria medo. Mas para quem tem medo, pode colocar uma regata, né, uma camisa mais levinha, e
colocar o bebê por dentro dessa regata, que daí ele já não vai escorregar. Dica. E esse pele a pele do bebê com o pai, ele é importante e já ajuda a ir formando um vínculo entre essas duas pessoas. Porque para o pai, o bebê ele passa a existir do momento que ele sai da barriga da mãe. Né? Para a mãe, o bebê a gente chama de objeto interno. Ele está dentro dela, ela passa 9 meses, 24 horas por dia, 7 dias por semana, envolvida com esse bebê. Né? E o pai, ele só vai ter essa oportunidade depois que o bebê já nasceu. E muitas vezes a mãe, né, ela, por ser essa figura principal, ela pode privar um pouco o pai do contato. Então é bom que o pai ele vá encontrando as maneiras próprias de exercer essa paternidade. Lívia, e as mães em luto? Né? Vamos conversar também um pouco sobre isso, porque como você falou, a mãe ela tem esse bebê dentro dela, né, 9 meses. E quando esse bebê não nasce, como que a gente pode mostrar para as pessoas, né, a importância, por exemplo, de um acompanhamento psicológico, de uma rede de apoio nessa situação também? Da mãe chegar em casa, ver, por exemplo, o quarto todo montado e o filho não está lá. Uhum. Para as mães que perdem o bebê, que tem uma perda gestacional, e isso independente do período gestacional que essa perda ocorreu, seja no primeiro trimestre, né, que é mais comum, que é quando a gente geralmente tem recomendações de pegar mais leve nas atividades, né, ou no final de uma gestação. Independente do caso, são situações, né, diferentes, que envolvem questões diferentes, mas nenhuma nem outra dói mais ou menos na mãe. E a gente, na tentativa de ajudar, a gente pode até acabar falando coisas que vão piorar a situação dessa mãe. Né? Como falar, foi no comecinho, daqui a pouco você engravida de novo. Né? Ou, que bom que foi agora, porque daí ele não sofreu. Tentando minimizar, né? Exatamente. E a dor que essa mãe está sentindo é só ela, sabe? Né? E não cabe a gente ficar procurando frases para tentar justificar o que aconteceu. O mais importante nesse momento é estar junto com essa mãe, né, ouvir o que ela quiser falar, se ela quiser falar, mas assim, estar próximo, né, oferecer um apoio, oferecer um cuidado e deixar que ela determine o próprio tempo nesse processo de luto. Né, não vai fazer nada nas costas dessa mãe, de tipo, vamos desmontar o quartinho todo enquanto ela ainda está no hospital, quando ela chegar aqui não vai ter mais nada, porque às vezes o quarto é um ponto muito importante para ela significar, trazer um significado para essa perda que ela teve. Né? Para outras não, para outras pode chegar em casa e já querer desfazer tudo, porque esse é o significado que ela deu para a perda desse bebê. Mas de qualquer maneira, uma mãe que perdeu um filho, independente do tempo que ele esteve com ela, é uma mãe que sofre. E a gente tem que ser muito delicado e respeitar esse momento. Acho que se colocar um pouco no lugar, né, por mais que a gente, né, que no caso não é mãe, mas se colocar um pouco no lugar dessa mãe, né, entender um pouco esse momento e dar uma autonomia para ela também, né? Sim, ela com certeza criou expectativas, teve sonhos com esse bebê, então é um momento delicado. Nem todas as pessoas elas vão precisar de uma ajuda específica e profissional para passar pelo luto. Mas caso a família observe ou a própria mãe sinta que precisa, né, conversar com alguém, que precisa de um apoio profissional, ela pode procurar, né, um psicólogo. E o psicólogo perinatal ele tem uma formação específica para lidar com essa população. É legal você de mães. falar. Então, existe Sim. uma psicologia voltada para essa questão. A psicologia perinatal, né, que trabalha com o universo da maternidade e contempla também essas questões de luto, de tentativas de engravidar também. Eu ia falar com você sobre isso. As mulheres, né, que querem ser mãe e passam por esses desafios, né, que muitas vezes, biologicamente, elas não vão conseguir, né, gerar uma criança. Como lidar com essa, não sei se eu chamaria de frustração, mas com essa expectativa, e quais são esses caminhos que a maternidade traz para a gente? Novos contornos, né?
como bem você falou, ela tem outros caminhos. A maternidade tem caminhos que as pessoas podem tomar para serem mães, né, para assumirem esse papel. E no caso das pessoas que são, a gente chama as tentantes, né, elas estão há mais de 1 ano tentando engravidar e encontram alguma dificuldade. Né. Nesses casos, um acompanhamento psicológico ele pode ser muito importante para ajudar a lidar com as expectativas, com a frustração de talvez, né, uma inseminação artificial, né, uma FIV, uma reprodução artificial, e que deu errado. Né. Então, a gente cria muita expectativa em cima de um procedimento e que a gente não tem a garantia, né, de que ele vai ser 100% realizado com sucesso. Então, pode ocorrer a perda, e a cada perda é uma frustração grande. Ou, em métodos naturais, né, de tentativa de engravidar, a cada negativo que a mulher recebe, né, num teste de gravidez, isso gera frustração. Então, o acompanhamento psicológico ele pode ajudar a manejar essa angústia, essa frustração e as expectativas em torno da maternidade. É interessante porque a gente percebe, né, que muitas mulheres querem ser mãe, né? Assim, ao contrário, também tem gente que não quer, fala não quero, né? Mas é importante a gente orientar essas pessoas, né, que são as tentantes, que às vezes diante de uma situação, a adoção também é um caminho, né? A gente sempre fala, quem tem a possibilidade, né, de adotar uma criança, a gente sabe que é importante também pensar nesse lado, né? Isso. Eu ia até comentar que um dos caminhos, né, caso não haja possibilidade biológica de gerar um filho, de ser mãe nesse sentido, a adoção ela é um desses caminhos. E ser mãe do coração, né, como a gente fala, não tem diferença de ser mãe biológica. Né? Mãe é mãe. Então, a adoção também ela é contemplada pela psicologia perinatal, né, nos desafios, nos caminhos da adoção, que também podem ser demorados e gerar frustração. Né? Então, a gente também contempla esse tipo de maternidade. Lívia, vamos falar um pouquinho para as mães que já estão com os filhos assim saindo de casa, indo para a faculdade, né, tendo a vida deles assim independente. Então vamos falar um pouquinho dessa, a gente chama de síndrome do ninho vazio? Então vamos falar um pouquinho desse ninho vazio? Vamos. A mulher ela tem alguns períodos da vida que podem ser potenciais para gerar crise. Né? E a crise ela é algo que desestabiliza o funcionamento dessa pessoa. Né? Então, no caso da vida da mulher, a gente tem a puberdade, que é quando a gente está saindo da infância e indo para a vida adulta, né? Passando ali pelo período que a gente conhece como adolescência. Tem as mudanças hormonais, né? A mudança do corpo. Então, essa menina ela já não se reconhece como criança, mas ela está toda desengonçada e ainda não é uma mulher adulta. Né? Então, esse é um período. O período perinatal, que é esse da maternidade, ele é o período com maior chance de desencadear crises, mas um outro período é a metanoia, que é essa meia-idade, que geralmente pode vir acompanhada de aposentadoria, perda da autonomia dessa mulher, né, a vida toda trabalhando, produtiva, dela tem que assumir um outro papel, e os filhos saindo de casa, que é a síndrome do ninho vazio. Então, ela está lidando com várias situações ao mesmo tempo e uma vida dedicada à criação do filho, né, à proteção desse filho. Ele vai sair e ele próprio vai ter que tomar as decisões, vai ter que arcar com as consequências das decisões, já não vai estar mais embaixo da asa, né, dessa mãe. Então, também é um momento delicado na vida dessa mulher, que ela precisa aprender a equilibrar isso, né? Isso, a ausência do filho, que vai estar fora de casa, mas não vai sair de dentro dela, né? Não vai sair de dentro do coração. Então, alinhar essas expectativas também e saber que, na verdade, a gente cria os filhos para o mundo. Não adianta a gente criar eles para viver eternamente embaixo da nossa saia. Né? Gente, tá muito bom esse papo aqui, mas a gente vai fazer um pequeno comercial e no próximo bloco a gente volta para a gente falar um pouquinho mais aí sobre a saúde mental das mães, saúde mental materna.
Fique conosco. Estamos de volta e agora a gente está aqui, né, com essa plateia linda, cheia de mães, para a gente fazer o nosso segundo bloco de programa, Café com Pastoral. Você que ainda não se inscreveu no canal, dá tempo, faz a sua inscrição, ativa o sininho, fica por dentro de tudo. Eu estou aqui agora com a Camila. A Camila é a mãe do Caio, né? E a Camila é mãe de primeira viagem e vai contar um pouquinho para a gente da experiência da maternidade. Mas primeiro a gente vai conhecer, né, quem é a Camila. Oi, gente, boa tarde, Matheus. Queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Eu sou a Camila, sou engenheira química e sou a mãe do Caio. O Caio tem 7 meses e agora nós estamos passando por várias etapas juntos, retorno ao trabalho, início da escola. Então, o Caio está passando por alguns desafios. Como que o Caio mudou sua vida? Pode segurar. O Caio mudou a vida completamente, porque mãe é 100% do seu tempo dedicado ao filho. Então, um dia para o outro, eu acordei e agora eu tinha uma criança para cuidar. Então, eu tenho que cuidar do Caio o dia inteiro. E o amor é muito grande, o amor de mãe. Antes, ouvia todo mundo falar, é um amor inexplicável. E, realmente, é um amor inexplicável, aquele serzinho pequenininho que você tem que tomar conta, muda a sua vida completamente, você não dorme, você mal come, você mal faz suas coisas, mas para você chegar é muito aqui foi uma feliz. correria, né? Para chegar aqui foi uma correria. Eu tive que deixar o Caio na escola, vir para cá de Guará, me arrumar, dar almoço para ele, mas deu tempo, um pouquinho atrasado, mas foi bom. Estamos aqui, você vai olhar lá, ó. Camila, e o Caio já está indo para a escolinha, né? Porque Sim. você está voltando ao trabalho também, né? Nesse mês de maio. Sim. E como que está essa adaptação dele? O Caio ele iniciou na escola essa semana. Eu volto ao trabalho no final do mês de maio, né? Então ele está começando o período de adaptação. Por enquanto, primeira semana ele fica 1 hora só na escola, para ele conhecer as professoras, se adaptar ao ambiente, porque o Caio é um bebê de pandemia, então ele ficava em casa. Só eu e ele. Meu esposo também trabalha fora, né? Ele consegue ficar um tempo mais em casa, mas ele trabalha no escritório, então o dia inteiro sou só eu e o Caio. É até engraçado, quando eu saio para passear com ele na rua, ele fica emburrado no carrinho, ele não gosta de passear. Então, ele está se adaptando, convivendo com outras pessoas, conhecendo, né, um mundo fora de casa. Vamos conversar um pouco com a Lívia, então. Né? A Lívia é a nossa psicóloga, a gente já conversou bastante no primeiro bloco, para falar um pouquinho desses desafios, Lívia, da volta ao trabalho. Como que a Camila, por exemplo, e outras mães que têm que retornar ao trabalho podem, né, ser beneficiadas, digamos, por essa nossa conversa hoje? Olha, eu acho que a primeira coisa importante para se falar é que a experiência de uma mãe é diferente da experiência de outra mãe, né? Então, tem mães que vão sofrer muito com essa etapa, né, de colocar o filho na escola e de retornar ao trabalho, né, de voltar a uma rotina antes da gestação. E tem mães que vão levar tudo isso de uma forma mais tranquila. A rede de apoio, nesse momento, é muito importante. Então, você ter com quem dividir essas tarefas, tanto domésticas, né, dentro de casa, quanto com o filho, já vai aliviando um pouco essa carga mental, esses desafios que vão surgindo, né, pela frente, e podem ajudar a tornar essa experiência um pouco mais tranquila. Vou perguntar para a Camila, como é que foi para você deixar o Caio lá na escola? Você sofreu, não sofreu? Pode falar a verdade. É um mix assim de sentimentos. Para começar, no dia, desde manhã, eu já estava emotiva. Então, qualquer coisa que alguém falasse para mim, eu já queria chorar, porque já estava naquela emoção de enviá-lo para a escola. Mas é um mix, assim, é medo dele não se adaptar, de não dar certo, a ansiedade, né, de chegar a hora logo, de ter tudo certinho, até mesmo o meu retorno para o trabalho.
como vai ser, né, a rotina da nossa casa, porque agora vai mudar completamente. Eu trabalho integral, então eu trabalho das 8 às 6, e vai ser esse tempo que ele vai ficar na escola. Ele vai ficar das 8 às 5, então o Bruno provável busca ele às 5. E a nossa rotina em casa vai mudar completamente. O medo mesmo dele não se adaptar, a distância, né? No carro, por exemplo, eu deixo ele na escola, eu volto, eu me pego o tempo inteiro olhando no retrovisor, na cadeirinha dele que ele está atrás, para ver se está tudo certo. E acho que, não sei, alguma coisa assim do ninho vazio, que está a distância dele. Mas, por outro lado, eu me preparei bastante, né, psicologicamente, desde quando o Caio, na gravidez toda, e desde quando ele nasceu, eu já sabia que, quando eu voltasse para o trabalho, ele teria que ir para a escola. Então, eu já sabia que eu teria essa separação dele, né? Por isso, até que eu optei em fazer a adaptação bem lentamente. Então, ele fica uma semana 1 hora, na próxima semana ele vai ficar 2 horas, até ele conseguir ficar o integral, até ele estar bem adaptado. E, para mim, assim, está sendo aos poucos. Então, eu estou vivendo um dia de cada vez e até a hora que tiver tudo mais certo e encaixado. Isso é importante. A gente falou no primeiro bloco bastante dessa síndrome do ninho vazio. Eu acho que, com o que a Camila fala, né, Lívia, tem bastante desafio, né? Onde deixar o filho, esses dilemas que a mãe enfrenta. Tem mesmo. E a Camila, ela ainda conseguiu se preparar, né? Ela tomou uma decisão de voltar para o trabalho ainda na gestação. Então, ela conseguiu ir se preparando com calma para esse retorno ao trabalho. Tanto que ela conseguiu colocar o Caio na escolinha antes de retornar da licença maternidade dela. E isso já possibilita também já dá um pouco mais de tranquilidade para ela de acompanhar essa adaptação, que pode ser diferente das mães que têm que retornar ao trabalho e, por conta disso, são, né, obrigadas ali a deixar os filhos com outros cuidadores para que ele possa receber os cuidados enquanto ela retorna ao trabalho, né? E essa adaptação que a Camila também falou da rotina da casa, parece que o seu filho nasceu de novo, né? Tipo, é outra adaptação, né? Quando ele saiu de dentro de você, teve aquele estranhamento, o tempo de adaptar a ele, e agora é um novo tempo de adaptação do Caio na escola e da Camila voltando ao trabalho, né? Poder contar com um parceiro dentro de casa para organizar melhor essa rotina é muito importante. Nos casos das mães solo, né, é importante ter uma rede de apoio, e a rede de apoio ela pode ser a família, né, mãe, pai, tios, primos, pode ser de uma maneira mais formal, né, ter alguém que trabalhe para você, que faça esses cuidados, pode ser institucional, né, uma creche, uma escolinha, mas é importante ter alguma rede de apoio para que ela não faça isso tudo sozinha. Muito bom. Gente, se pudesse, a gente ficava aqui o tempo inteiro conversando sobre saúde mental materna, sobre mães, que está muito bom o nosso papo, mas a gente tem que encerrar nosso programa, então agradeço você, Lívia, pelas suas considerações, pela sua presença aqui, enriqueceu bastante esse nosso dia hoje. Eu agradeço o convite, foi muito bom estar aqui hoje com vocês, conversar um pouquinho, conhecer a Camila, a realidade nova, né, do Caio na escola, o retorno ao trabalho. Matheus, foi um prazer te conhecer. Eu que agradeço. O nosso papo foi uma delícia e eu estou sempre à disposição para voltar, para a gente conversar mais. Obrigada. Eu que agradeço você por tudo. Agradecer a Camila também, né, pela correria, mas por você estar aqui. A Camila é minha prima, gente. Eu amo, né? Então, assim, agradeço muito você estar aqui com a gente, participando, partilhando. Muito obrigado. Obrigada a você pelo convite, pela surpresa, né, da plateia, o pessoal que eu entrei eu não sabia. E foi muito bom, valeu a pena a correria e pode contar sempre que precisar. E prazer, Lívia, também. Muito bom te conhecer. Gente, estamos chegando ao fim. A gente não pode chegar ao fim sem agradecer as mamães que estiveram aqui hoje. Então, vamos bater uma salva de palmas para as mães? E nós vamos ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês. Siga o nosso Instagram, @PDUUnisal, e ative o sininho lá no YouTube. Até a próxima. Um grande beijo.